Eu sei muito bem que a indicação do ex-ministro da Fazenda de Dilma, do ex-secretário do Tesouro Nacional do governo Lula, do ex-secretário da Fazenda do corrupto governador do Rio, Sérgio Cabral, a indicação do Joaquim Levy para presidente do BNDES, eu sei que causou, como diriam os argentinos, temblor, principalmente basicamente entre os eleitores do presidente Jair Bolsonaro. Claro, o eleitor do Jair Bolsonaro, como ficou demonstrado numa pesquisa que eu estou publicando no meu blog www.polibiobraga.com.br, ali aquela pesquisa mostra que a classe média está furiosa. E não é de agora, vem desde aquelas jornadas de protestos dos idos de 2015, que acabaram desembocando na eleição, nessa vitória retumbante do Jair Bolsonaro. Então, a classe média, principalmente, está assim, tá furiosa, por uma série de circunstâncias. Né? As circunstâncias estão todas ali inscritas naquelas consignas que nós todos defendemos no meio da rua. Mas, enfim, esse pessoal, eu me incluo entre eles, não gostou da indicação de Joaquim Levy. O Joaquim Levy é incompetente? Não, ele é competente. Todo mundo sabe que ele é muito competente. Quem é que não sabe? Ele é corrupto, ele pertenceu aos governos da Dilma e do Lula, daquele corrupto Sérgio Cabral. São todos corruptos, só ele que não é? Ele não é. Mas ele foi conivente. Sabe aquela história, você foi conivente. Né? Não se esperava agora que no governo Bolsonaro fôssemos apreciar indicações como essa. Né? Não tinha ninguém melhor do que o Joaquim Levy, que não estivesse contaminado como ele está contaminado. Ele é competente? Sim, ele é competente. Ele não está envolvido diretamente, não está. Mas, olha, senhores, está contaminado. Enfim, isso causou muito temblor aí. E principalmente porque, como se percebe, a mídia, de um modo geral, que tem sido hostil ao presidente Jair Bolsonaro, aplaudiu a indicação do Joaquim. É o homem deles, né? É o homem do sistema, digamos assim. Né? Ele é diretor financeiro do Banco Mundial, quer dizer, esse sujeito ficou 13 anos nos governos Lula, Dilma, entre um e outro, como secretário da Fazenda do Cabral, de 2003 a 2016, estava lá aboletado. Né? Acabou sendo expelido do governo Dilma. Ele foi escolhido pela Dilma para o Ministério da Fazenda para ajustar as contas públicas, porque ela tinha perdido o controle do cenário econômico. Simplesmente o país estava caminhando em direção a uma perversa recessão, a uma inflação descontrolada. Uma das razões era daquela corrupção que ainda não estava sendo revelada em toda a sua extensão, que a Lava Jato acabou revelando. Né? E ele foi para lá para tentar fazer o dever de casa, lá dentro daquele manual da escola de Chicago. Né? E é claro que não conseguiu. Foi atropelado logo de cara pelo próprio PT. E a Dilma teve que recuar. Ela não tinha autoridade política, não tinha embocadura política, não tinha consistência política, não tinha base política para poder dar sustentação a um programa de reformas liberais como que o Joaquim Levy estava querendo promover. Né? E que agora o Bolsonaro, através do Paulo Guedes, vai promover, com muito mais profundidade e velocidade. Mas, enfim, ela chegou para o Levy, que ela tinha, como o Bolsonaro disse do Paulo Guedes, né, olha, o meu posto de Ipiranga tem carta branca. Esse negócio de dar carta branca para ministro, para secretário de Estado, é um negócio muito perigoso, né? Mas, enfim, ela disse para o Levy também, você tem carta branca. Não tinha carta branca. Ela não conseguiu garantir. Eu acho que o Bolsonaro garante, sim, tem força para isso. Mas ela não garantiu. Né? Mas, enfim, mas aí, como prêmio, ela deu uma diretoria para ele, diretoria financeira do Banco Mundial. Ele foi para lá.
Mas, enfim, essa questão da economia do Brasil, ela não foi muito discutida, eu diria para vocês que praticamente nem foi discutida durante a campanha eleitoral. Estava em discussão, assim, muito no ar, questões relacionadas com valores. Sim, valores morais, valores éticos, valores sociais, muito em discussão. Né? Foi uma campanha de enorme polarização, estava mais em discussão, assim, fora PT do que qualquer outra coisa. E fora PT por tudo que o PT representa. Não é só corrupção, é a moralidade, falta de autoridade, desagregação social, desagregação cultural, desagregação econômica. Fora PT. Né? Esse foi. Mas a discussão em si sobre a economia, isso não ocorreu, até porque, na verdade, o presidente Temer, o governo Temer, montou na área de economia um time como esse que o Bolsonaro está montando agora, um time dos sonhos. Eu dizia na época, é um time dos sonhos, e era mesmo. Ora, o Henrique Meirelles no Ministério da Fazenda, o Ilan Goldfarb no Banco Central, enfim, toda a equipe econômica, papa fina. Tanto é que em pouco tempo, em menos de um ano, essa equipe conseguiu retirar o país da pior recessão da sua história, uma recessão na qual foi mergulhado o Brasil pelo governo Dilma, né? Eu já falei para vocês aqui, uma recessão equivalente a uma queda de 9,5% do PIB em 2 anos, a pior da história do Brasil desde 1500. E uma inflação que já estava na casa dos 2 dígitos, aí estava subindo, já estava nos 15%. Já me extraiu. Mas não conseguiu retomar o crescimento econômico nas dimensões que nós gostaríamos. Não, cresceu um pouco, está crescendo muito pouco. Por que razão? Fundamentalmente porque o governo Temer eu vou dizer para vocês, é um pato manco. O próprio presidente estava sob investigação, continua sob investigação. Pode até ir para a cadeia quando sair do governo. Ele perdeu as condições. No meio do curto período dele, ele perdeu as condições de governabilidade. Né? Como a Dilma já tinha perdido, não tanto quanto a Dilma, mas perdeu as condições de implementar as outras reformas, como a da Previdência, por exemplo, não conseguiu mais levar. Né? E é essa a pauta econômica agora que praticamente repete a pauta do Temer, né? Porque ela estava correta. O condutor, o comandante é que não estava correto. Mas agora não, estamos com um presidente forte, uma base parlamentar sólida no Congresso. Olha, se engana muita gente que está raciocinando com base no que existe hoje dentro do Congresso, Senado e Câmara. Mas isso aí foi-se. A Câmara dos Deputados, mais de 50% foi renovada. Então, nós temos um cenário completamente diferente na Câmara e no Senado, e o presidente Bolsonaro já entra, pelo menos com 100 dias de graça, aí, e também entra com uma consistente maioria parlamentar para poder implementar as reformas que, aliás, esse parlamento até foi eleito sabendo exatamente que a população brasileira está querendo esse tipo de mudança. Na economia, inclusive. Então, senhores, temos que ir um pouquinho devagar com a Andor. O Bolsonaro, ao indicar o Levi, ele não está traindo nenhuma das consignas que ele colocou durante a campanha e que nós aprovamos. Nós não gostamos da indicação do Joaquim Levy porque ele foi conivente com aquilo lá, mas o presidente da República também tem que ser um pouco pragmático, não demais, mas um pouco pragmático também. Né? Não tolerar a presença de gente de primeiro, segundo, terceiro escalão de livre nomeação comprometida com o lulopetismo, isso é uma coisa. Agora, deixar de aproveitar quadros que não estão envolvidos diretamente nos casos de corrupção ou de má gestão, eu não vejo por que também tenhamos que ser tão puristas assim. Né? Mas vamos ver, então, como é que as coisas se comportam daqui para frente. Ainda faltam os anúncios na área econômica, como do presidente do Banco do Brasil, o presidente da Caixa Econômica Federal, a confirmação do presidente da Petrobras. Né? Isso tudo aí forma um conjunto, sob o Paulo Guedes, aí, de uma equipe econômica que promete
fazer com que esse país aqui, pelo menos na área econômica, ele retome um crescimento econômico acelerado que possa restabelecer as condições de investimento externo e interno e gerar riqueza e empregos como nós desejamos. É isso aí.